Oi, gente, tudo bem? Oiê. Olha nós por aqui de novo. E aí, como é que estão essas férias? Como é que tá esse corre de férias em casa no contexto familiar? Será que vocês conseguiram colocar alguma das coisas que a gente deu de ideia da última vez em prática? Contem um pouquinho pra gente aí depois. Exatamente, nós estamos aqui hoje com a Sarinha novamente e ela, junto com a Gabi, tem um trabalho lindo com crianças aqui no estúdio, como a gente já compartilhou há 15 dias atrás. Então hoje elas vão falar um pouquinho para vocês desse trabalho e trazer uma dica do que elas já fazem aqui para que vocês possam seguir fazendo daí no dia a dia de vocês ao lado dos filhos. Exatamente, então vamos aproveitar esse momento das férias, que muitas vezes a gente tem as crianças com mais disponibilidade de tempo. Vamos fazer o quê? Deixar que eles vivam esse dia a dia da casa um pouquinho com a gente, não é mesmo? Porque o que acontece? Deixar as crianças fazerem parte desse dia a dia também deixam elas se sentirem um pouco mais dentro das rotinas familiares. Úteis até, se né, sentirem Gabi? úteis, se sentirem capazes. Isso traz para ela uma Proativas. autonomia Exato. também, que faz com que elas se sintam o quê? Mais participantes da rotina familiar, Pertencentes, né? Dessa E nada rotina. melhor do que um momento de alimentar-se, né? Exato. A gente sabe que tem alguns momentos que são mais corridos, né? Como o almoço. Então, talvez convidar a criança para ajudar no preparo de um café da manhã, no café da tarde ou até mesmo no jantar. Exatamente, muitas vezes o que a gente pode fazer? Será que a gente não pode combinar com a criança assim? Bom, um domingo, a cada 15 dias, um domingo, vamos preparar um café da manhã juntos? E aí, o que você pode propor para a criança? Me ajude a montar a mesa, me ajude a escolher os talheres, me ajude a escolher o prato, vamos à cozinha fazer o preparo? Então, colocar a criança nessa programação toda, para que ela possa exercer também o quê? O poder de escolha dela, para que ela possa mostrar do que ela gosta, para que ela possa ir criando essa autonomia interna e se entendendo também. O que eu gosto? O que eu quero fazer agora? O que eu tô com vontade de comer? Não é mesmo? Isso traz uma aproximação mesmo, né, desse momento de alimentar-se. E é legal porque às vezes a gente tem alguns pensamentos de que a cozinha é um lugar perigoso para crianças. Mas hoje nós temos muitos recursos que são acessíveis para cada faixa etária. Desde facas de plástico, desde escadinhas para que eles fiquem na altura da pia, do balcão. E acho que é muito legal a gente contextualizar um pouco para vocês o tema desse episódio, porque o ato de alimentar-se é algo que nos acompanha do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. E na verdade, a falta de regulação emocional, ela impacta, né, Gabi, diretamente num comer mais disfuncional. E eu acho que é legal as meninas trazerem um pouquinho para vocês esse olhar, educando um pouco todos nós pais sobre essa questão alimentar, o que a alimentação tem a ver com a emoção e como elas trabalham aqui para que vocês possam então utilizar desse aprendizado, dessa bagagem linda das meninas e isso fazer parte e ser útil aí dentro da sua casa também. Primeiro de tudo, o que a gente queria? Contar um pouquinho pra vocês o que a gente faz aqui, né? Então, qual que é a nossa proposta de aula? Eu e a Sara, a gente sempre tem a ideia do quê? De criar aulas para as crianças em que elas tenham contato com tudo. Então, primeiro a gente cria um tema e a partir desse tema a gente cria o quê? Tanto atividades sensoriais, manuais, como atividades aqui na cozinha. Tudo isso colocando a criança com o quê? Em contato com o alimento, em contato com os preparos, em contato com as emoções e em contato com o que também? Com a sua autorregulação, no que diz respeito a lidar consigo mesmo e com os outros. E a gente nomeia esse momento aqui no estúdio de Mindful Eating, que são as aulas semanais que nós temos coletivamente com turminhas de até 8 crianças, divididas em faixas etárias. E o nosso maior objetivo aqui com as crianças é aproximá-las desse momento Exato. tão importante que é o alimentar-se. Para mim, por exemplo, eu sempre fui uma criança mais ansiosa, que lidava com essa emoção dentro de mim. Então, para mim, os alimentos, quanto mais líquidos eles fossem, mais fácil seria para eu conseguir comer.
E eu lidei com isso por muito tempo. Então hoje, o sentar, o preparar o alimento, para mim, é muito mais prazeroso do que há algum tempo atrás. Que a gente recebe aqui muitas crianças o quê? Crianças com o quê? Com restrições alimentares, com resistências, e a gente faz o quê? A gente apresenta os alimentos para eles de muitas maneiras. E outra coisa, além de inserir eles nos preparos, quando a gente coloca as crianças próximas àquilo que elas estão fazendo, elas se conectam muito mais, e não só porque elas estão fazendo, mas também porque aqui a gente tem um grupo de apoio, a gente tem os amigos. E quando a gente tem esses grupos de apoio, a gente se sente encorajado. Por quê? Se o meu amigo tá provando e tá falando que é gostoso, será que eu não posso tentar também? Outra coisa que eu e a Sara, a gente sempre tenta trabalhar aqui são as diferentes apresentações, não é mesmo, Sara? Então, formas e texturas. Exatamente, a gente até trouxe aqui pra vocês, um pouquinho pra vocês verem, como a gente pode apresentar pra criança, às vezes, alimentos em diferentes texturas, diferentes padrões. Por exemplo, uma criança gosta de batata frita. Se ela gosta da batata frita, será que se eu tentar fazer uma cenoura mais ou menos no formato da batata, será que ela vai gostar? Bom, a criança gosta de purê de batata. Será que se eu fizer um purê de cenoura ou um purê de abóbora, será que ela pode comer? Será que ela pode experimentar? A gente tem aqui uma beterraba, por exemplo. A gente tem ela ralada, a gente tem ela cozida, a gente tem ela em palitos. Então, apresentar dessas diferentes maneiras, além de mudar o sabor, também muda a característica visual, que pode transformar para a criança mais atrativo. Além de ser, o que a gente pode fazer também? Apresentações no prato. Será que se na hora que a gente for colocar no prato, a gente montar alguma coisa mais lúdica, será que não vai tornar para elas alguma coisa assim mais, nossa, que vontade de provar? Então aqui a gente tem a cenourinha cozida. A cenoura, quando ela é cozida, o que acontece? A gente realça o saborzinho da frutose, então ela fica mais adocicada. Nos palitinhos a gente tem mais textura. Tem criança que gosta de comer coisinhas com textura, que fazem croque-croque. Então a gente pode apresentar assim, com gotinhas de limão, a gente pode misturar na salada, a gente pode fazer de diversas maneiras que apresente para elas o quê? Várias maneiras de comer o mesmo alimento. E nem também usar muito a negociação, né? Se você comer, você vai ganhar tal coisa. Exatamente. Né? Porque isso lá na frente pode virar Exato, uma a gente começa disfuncional, exatamente, né? A gente traz essa disfuncionalidade completa, em que a gente precisa se forçar a comer uma coisa que a gente não gosta para conseguir comer uma coisa que a gente gosta. A gente tem que entender que o alimento é aquilo que a gente sempre explica para as crianças aqui. Ele é como se fosse o combustível para o nosso corpinho. E para construir esse corpinho, a gente precisa de algumas estruturas. E aí a gente tem que apresentar para elas maneiras das quais elas possam escolher coisinhas que elas gostem de comer, mas que sejam o quê? Nutritivas e que deixem a gente fortinho para que a gente consiga fazer com que esse nosso carrinho se movimente ao longo do dia, não é mesmo? Mas nunca falar para elas que elas não podem comer um alimento, que aquele alimento é ruim, que aquele alimento faz mal. A gente tem que saber explicar para as crianças o porquê de cada coisa e não criar demônios. Tá bom, tia Gabi, mas e aí, isso funciona na prática? E as crianças que chegam aqui pra gente? Pra gente funciona muito bem. Aqui a gente tem várias experiências com crianças e essas crianças estão sempre mostrando pra gente o quê? Primeiro, coragem. Segundo, elas se aventuram sempre. E aí elas vão sempre o quê? A gente faz combinados. A gente tem um combinado aqui de provar 3 vezes, não é mesmo, tia Sara? E aí, todas as vezes que a gente faz alguma coisa diferente, a gente fala qual é o nosso combinado. E aí elas tentam. E muitas vezes elas sempre se superam, né, tia Sara? Isso é uma constância, né? Exatamente. Então a gente quer que vocês tentem fazer isso aí um pouquinho em casa também. E a gente vai trazer algumas coisas aqui. Por exemplo, hoje a gente trouxe a beterraba e a cenoura pra vocês. Aí eu vou fazer uma receitinha rapidinha de uma massa de panqueca. Essa massa de panqueca pode ser recheada da maneira que vocês quiserem. Pode ser recheada de queijo, de carninha, de frango, da maneira que vocês acharem viável. Aqui eu vou fazer ela de cenoura. E a gente vai deixar a receita com os ingredientes todinhos aqui na telinha pra vocês. E aí dá pra fazer o quê? Dá pra gente trocar por beterraba, dá pra gente trocar por espinafre e tudo isso vai fazer o quê? Enriquecer essa receita e ainda fazer o quê? Com que a criança tenha um contato com esses alimentos que muitas vezes ela resiste a comer de forma natural, não é mesmo, tia Sara? Como a gente pode incluir a criança nessa receita? Então, a gente pode fazer o quê? Pedir pra criança ajudar a gente a descascar. A gente tem descascadores que não tem lâmina cortante, eles têm o descasque de plástico. Vou até mostrar pra vocês que a gente usa aqui sempre, ó. A gente tem esse daqui, ó, que a base dele é essa laminazinha plástica. Então a gente pode utilizar esse daqui, pedir pra criança entregar pra ela e falar, olha, me ajuda agora a descascar.
E aí a gente vai fazendo isso, me ajuda a descascar, me ajuda a picar. E agora, qual que é o próximo processo? Pedir para as crianças fazerem o quê? Medidas também, né, tia Sara? Muito. Trabalhar com eles esse controle de colocar, para eles terem essa habilidade manual, é muito bom. Então, olha, se eu vou usar uma xícara de leite, vem aqui, me ajuda a colocar. Como a gente pode fazer medida? A gente trabalha muito isso aqui com eles. Quais são as formas de medida? O que é uma xícara? O que é meia xícara? O que é um quarto de xícara? Então, tudo isso vocês podem passar em casa. E nesse momento é importante que nós também estejamos preparados, que pode ser que caia, que pode ser que faça uma baguncinha na cozinha, mas é um momento que eles vão ter para experimentar, para testar e para aprender. Exatamente, e aí é tudo aquilo. Nisso a gente vai trabalhar muito essa habilidade da criança também, na maneira de misturar, para ter mais controle, né? Porque muitas vezes a criança é afobada e a hora que for misturar vai fazer uma baguncinha, mas a gente pode ir fazendo o quê? Da primeira vez que ela fizer, vai fazer uma baguncinha, da segunda a gente já pode ir orientando. Não, agora você lembra, você fez daquela vez assim, agora faça desse outro jeito. Então é sempre assim, a gente não pode fazer, a criança fez isso, já dá um susto na criança, não faz assim, que bagunça. Então sempre vai orientando ela com calma e com o quê? Acolhimento. É a primeira vez que ela está fazendo isso também. Isso mesmo. Não é mesmo? Então agora eu vou fazer o preparo da massinha da nossa panqueca ali atrás no liquidificador. Vou colocar todos os ingredientes lá e vou bater. E depois eu vou trazer ela aqui para a panela para a gente mostrar para vocês como essa massinha fica linda e super saborosa. Espera aí. E tudo aquilo que a gente faz com as nossas mãozinhas tem muito afeto e amor. Na cozinha não é diferente. E a gente consegue aproveitar os alimentos da receita para também criar arte. Exatamente. Se aqui a gente está usando cenoura, beterraba, o que a gente pode fazer? Criar coisinhas para criar o quê? Arte do mesmo jeitinho que a Sarinha falou. Sem precisar de nada externo, sem precisar comprar tinta, sem precisar comprar pincel, a gente pode usar tudo coisa de casa, não é, Sara? Isso. E essa tinta, ela é uma tinta super saudável. Dá para usar com bebês, com crianças de diferentes idades. O que a gente usou? Os pedacinhos, os talinhos, né, do começo e do final da cenoura, a casca que a gente ralou, bati no liquidificador com água e a gente pode criar aqui uma tinta que fica como se fosse uma aquarela para poder pintar. Enquanto a Sara tá aí mostrando pra vocês a pintura, eu tô aqui só dando uma finalizadinha na nossa panquequinha pra gente já mostrar pra vocês também. A cor fica muito legal e se a criança eventualmente levar até a boca não tem problema porque é tudo natural. E aqui é uma polpinha da cenoura que a gente coou e aí a criança também pode manusear, pode vir pro papel para perceber as diferentes nuances. E com a beterraba também é possível fazer. Então bater a beterraba com um pouquinho de água no liquidificador é possível criar uma tinta que fica com um tom muito legal, muito forte. E se quiser uma textura mais espessa, a gente pode misturar um pouquinho de amido de milho para ela ficar mais grossinha, ó. E aqui a criança pode também manusear, brincar de diferentes formas. Ah, tia Sara, não tenho pincel em casa. Naquele momento, não tem problema. Com o cotonete, com os dedinhos, com esponja, tudo é possível. Exatamente. E a gente pode criar mais o que com isso, será, tia Sara? Será que se eu colocar um pouquinho de amido de milho, talvez nisso daqui eu não crio quase uma massinha? Com certeza, é possível misturar com farinha, com amido de milho e virar uma massinha. Então lembrem do quê? Com coisas de casa a gente consegue criar muitas opções de atividades para as crianças. A gente não precisa buscar nada externo, a gente consegue fazer tudo. E é muito legal a gente não limitar as crianças também, né? Exatamente. Talvez nesse momento elas vão querer misturar as cores e aí é uma oportunidade riquíssima de aprender. Exatamente. E agora eu vou mostrar pra vocês a panquequinha aqui, pra vocês verem. Essa panquequinha eu tô fazendo de cenoura, mas a gente pode fazer de beterraba. E aí a gente utiliza, como a tia Sarinha mostrou aqui, e a gente pode utilizar também do quê? De espinafre. A gente pode utilizar de cúrcuma, a gente pode fazer várias coisas, combinado? Então eu vou mostrar pra vocês como ficou a nossa panquequinha aqui. Vem cá ver. Agora dá uma cortadinha ali só pra eu virar ela. Você pode fazer ela tanto doce quanto salgada, você pode rechear de fruta, você pode rechear de queijo, de frango, de carne, enfim. Crie, eu acho que às vezes a gente pode criar assim uma noite de panquecas. Cada um cria o seu sabor favorito, combinado? E aí você pode fazer assim, de sabores, de cores, do jeito que for preferido pra vocês. Então olha como a nossa panqueca fica linda. Que demais! E aqui a gente tem o quê? Todos ingredientes que a gente tem no nosso dia a dia de casa. A gente tem aveia, ovos, leite, cenoura,
um pouquinho de manteiga e aí a gente escolhe. Pode colocar um pouquinho de sal, pode colocar um pouquinho de cúrcuma, ou talvez um pouquinho de baunilha, uma pitadinha de açúcar. Pra adocicar mais, né? Exatamente, vai dar aquilo que a gente quiser. Então lembrem-se do quê? A nossa cozinha é um imenso de oportunidades pra gente criar. Insira a criança no dia a dia, deixe ela ter a oportunidade de montar uma mesa, não é mesmo, tia Sara? Exatamente, eles Deixa adoram. eles escolherem os pratos que querem colocar, crie um dia especial. Que tal criar o dia da panqueca? Faça isso com eles por aí e depois venha contar pra gente como foi. A gente espera de verdade que ter levado esse momentinho pra vocês consiga levar pra vocês uma atividade em família muito prazerosa e que crie muitos laços, que é aquilo que a gente tenta criar aqui, não é É mesmo? isso mesmo. Uma ótima semana pra vocês e um super beijo. Tchau, tchau! Tchau, tchau.